vamos lá, olha eu aqui de novo com a sexta etapa, porém com outro conteúdo. Vamos ver aí qual vai ser o nosso tema das atividades? Praticando História, período colonial no Brasil, não é isso? Então, tudo baseado no conteúdo que vocês viram ontem com o professor Ananias, tá bom? Vamos então às nossas atividades interativas. Então, vamos lá, queridos, a nossa primeira questão. Prometo ler o nome de todos os nossos participantes, tá bom, gente? Então, ali, sobre período colonial, qual destas definições expressa melhor o que foram as bandeiras? Então, para quem prestou atenção na aula de ontem, tá tranquilo. Para quem boiou na aula de ontem, muita atenção na resposta, que daqui a pouco a gente retorna. Vamos lá? Então, gente, voltamos aí para a nossa correção da questão 1, sexta etapa, só atualizando aí quem ainda não se encontrou. Sétima etapa, tá bom? Às 20 horas. E em seguida, a oitava. Fiquem ligados, tá bom? Então, olha aí.
Quais destas definições expressa melhor o que foram as bandeiras, tá bom? Então, expedições financiadas pela coroa portuguesa que se propunham exclusivamente a descobrir metais e pedras. Fazia parte, tá, gente? Mas não era o objetivo central, como pergunta aí a nossa questão. Letra B, movimento de fundo catequético. Aí já eliminou essa questão, tá, gente? Fundo catequético, palavra catequese relacionada aos religiosos, beleza? Fica aí a dica já quando vocês forem fazer vestibular, que algumas palavrinhas são chaves para eliminar aí nas questões. Letra C, expedições particulares que se apresavam os índios e procuravam metais e pedras preciosas. Agora sim eu tenho uma questão completa, porque ela cita a mão de obra que os bandeirantes vão utilizar, que é a mão de obra indígena. Por quê? Para procurar metais e pedras. Se a região é desconhecida, os bandeirantes estão chegando, eles são paulistas, vocês lembram disso, que foi falado ontem, né? Eles vão tentar ali chegar à área central do Brasil e eles precisam de pessoas que conheçam essas áreas. Quem são essas pessoas? Os indígenas. E aí os indígenas vão ser fundamentais para serem escravizados por esses bandeirantes, para que eles possam aí sim ir em busca de metais e pedras preciosas aí na região onde vai ser o centro-oeste, abranger a região sudeste. Então aqui, ó, letra C, vamos ver quem marcou. A Valéria, a Sofia. Olha aí, Sofia, falei seu nome, tá bom? Quem mais? Só as duas, gente, por favor. Ketiane, olha só, a gente está na 6ª etapa, não se perca mais, tá bom? Período colonial, tá bom? Então, nós temos aí, ó, deixa para eles rapidinho para copiarem, para não se perderem. As bandeiras eram expedições particulares, ok? Não estavam em nome da coroa, que objetivava presar indígenas com o intuito de escravizá-los e buscar pedras e metais. Então, os bandeirantes ali na região sudeste, principalmente em São Paulo, eles são considerados os seus heróis, tá bom? Nós também temos vários, tá bom? Não fiquem para baixo aí, nós temos vários heróis também aqui na nossa região, tá certo? E agora nós vamos para a segunda questão. Vamos lá? Olha aí. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, foi marcado pela, muita atenção aí, que eu tenho uma palavrinha pré, que significa antes, tá bom? Para que vocês possam responder a questão aí melhor. Então, daqui a pouco a gente vem para a nossa correção.
Gente, é isso mesmo, ó, todo mundo participando, Tiffany, Valéria. Gente, eu quero um ponto extra para esse pessoal aí, tá? Que tá em todas. Tiago, ok? Então, vamos lá. Nossa questão, retornem para nós rapidamente. Olha aí, o início da colonização portuguesa no Brasil, mas no período chamado pré-colonial, quer dizer, antes, ou seja, entre 1500 e 1530. Então, aí, gente, nós temos principalmente um período em que Portugal está meio passando por aqui, está passeando, porém, de olho, observando. Então, o que eles vão fazer nesse período? Eles vão enviar expedições de caráter de exploração, principalmente para o litoral, porque é bom vocês lembrarem aí que nós tínhamos aquela linha do Tratado de Tordesilhas, né, lá do século XV, nós já estamos no século XVI, 1500, e aí no litoral brasileiro equivalia ao território português. Então, olha aí o nosso gabarito, enquanto eu leio aqui os meninos, olha aí. Então, nós temos letra A, Lucivan também dando oi aqui para nós, não é isso? A Lauriette. Então, olha só, nos primeiros 30 anos de colonização, observamos que os portugueses limitaram-se a enviar expedições de reconhecimento, como eu falei a vocês, tá bom? E proteção, porque eu tenho que mandar algum pessoal para ali, porque os holandeses, né? Holandeses, franceses, ingleses estão de olho nessa região. E nós temos que saber o que tem nela. Então, eles vão reconhecer e proteger. Neste período, o pau-brasil foi extraído também pelos indígenas das terras que formam hoje o Brasil e armazenado em feitorias. Então, é aí que o pau-brasil começa, né, gente, a sumir do território brasileiro. Então, fica uma informação importante para vocês também, que hoje ele é o pau-brasil, olha aí, como forma de pagamento, os portugueses entregavam aos indígenas mercadorias que para os europeus não possuíam grande valor, mas eram de extrema utilidade para os indígenas como espelhos e miçangas. E ontem o professor Ananias colocou isso de uma forma bem importante. Ah, mas poxa, espelhos e tal, gente, para aquela população, para aqueles indígenas que não conheciam esses materiais, era muito importante. Então nós temos a ideia de valor. Para eles era essencial naquele momento, tá bom? Então, o pau-brasil hoje é uma árvore em extinção, ele tem algumas áreas de reflorestamento, ele já dominou aí todo o litoral brasileiro. Inclusive aqui em Manaus, no INPA, existem árvores de pau-brasil que foram reflorestadas justamente para esse processo. E ele comentou ontem também, o professor, é bom lembrar, para quem não prestou atenção ontem, que é extraída uma tinta vermelha dessa matéria-prima da árvore do pau-brasil e o vermelho estava ali moda na Europa para atingir tecidos, tá bom? Então fica aí a correção para vocês, muito obrigada por todo mundo que está participando. É isso mesmo, é participando, é perguntando que se aprende. Vamos à terceira questão. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro. Opa, já demos uma deixa lá na segunda questão e vamos já agora ir para a terceira daqui a pouco com a participação de vocês.
Gente, isso é muito rápido, né? Mas eu sei que vocês também são rápidos nas respostas. Vamos lá, então? Olha aí, assinale a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro. Essa terceira questão, ela casa com a segunda. Então, se você prestou atenção na explicação da segunda, eu dei a deixa para a resposta da 3. Então, vamos lá? Primeira questão. Os franceses não reconheciam o domínio português, tanto que chegaram a se estabelecer no Rio de Janeiro e no Maranhão. Então, aí eu já tenho a primeira questão. Vou dizer por que a B está incorreta. O trabalho intenso de Anchieta e Nóbrega na catequização dos índios tinha o objetivo de impedir a escravização do gentil. Na verdade, os religiosos, eles traziam tanta amizade ali dos indígenas que facilitava a escravização, tá? Então, nessa questão, eu tenho ali, letra C, rapidinho para ele, só para tirar dúvida. Ocupação temporária europeia por meio de feitorias. Se fosse temporária, o Brasil não tinha sido colonizado pelos portugueses, né? Cordialidade dos indígenas constatava com a hostilidade europeia, cujo objetivo metalista conduzia sempre à prática da violência, nem tanto. Então, ali no litoral, muitos indígenas foram legais com os portugueses e vice-versa. Houve ali uma relação também de gentileza em muitos aspectos, tá bom? A cordialidade inicial entre os europeus e os índios deveu-se ao fato de que o objetivo catequético superava os fins materiais? Não. A questão religiosa vinha depois. Então, a alternativa correta, a letra A. Eu vi que nem todo mundo se arriscou nessa, né, gente? Olha aí. O desinteresse do governo português em relação às terras brasileiras facilitou a invasão dos franceses, desenvolvendo a concorrência de outras nações europeias no processo de colonização. Quer um exemplo da França no litoral? Olha aí, volta aqui para a professora rapidamente. Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro que fez aniversário agora, dia 1º de março de 1565, ela foi já chamada de França Antártica. Então, significa que os franceses estavam lá, tá bom? Ali em cima também, São Luís, capital do Maranhão, também foi uma área de colonização francesa. Então, os portugueses perceberam, opa, essa galera aí está muito antenada nessa área do litoral, então vamos mandar para lá, vamos ficar atentos para esse processo de invasão, porque esse território aí, legalmente, nas leis que nós acreditamos, ele é nosso, tá bom? Então, olha aí, Sofia, vai estar disponível aí para você também no nosso aplicativo, na nossa página do Saber Mais, você pode recorrer lá, tá bom, queridos? Façam uso da nossa plataforma digital. Tudo bem? Você pode também voltar no YouTube e ver a questão lá também, que vai estar conosco, tá bom? Então, olha aí, poucos se arriscaram, tá bom? Mas a alternativa correta é a letra A nessa questão. E para fechar a nossa sexta etapa, depois tem a sétima, tá bom? Vamos aí à quarta questão. De começo, e fosse qual fosse, após a exploração cabralina, a importância dos conhecimentos geográficos sobre o Brasil, o interesse de Dom Manuel pelos seus novos territórios da América foi, ao que parece, mais do que ordem estratégica e econômica. Bota o enunciado aí para nós. Segundo o historiador português Jaime Cortesão, no início do século XVI, a importância econômica dada à América, entenda-se Brasil, ok? Pelo Estado português, foi de ordem estratégica. Então, já é uma pergunta casada com as outras duas, ok? Isto porque apenas uma alternativa correta. Respondam no chat, vamos lá se arriscar. Até daqui a pouco.
Oi, gente, então vamos lá, nossa quarta questão. Vamos ler o enunciado novamente para vocês, porque essa questão é um pouquinho mais densa. Vocês viram que a gente foi crescendo, né? Olha aí. De começo, e fosse qual fosse, após a exploração cabralina... Ai, não entendi isso aqui. Quando vocês virem a palavra cabralina, refere-se a Pedro Álvares Cabral, que chegou nas terras onde hoje está o Brasil, tá bom? E tomou posse o nome da coroa portuguesa. A importância dos conhecimentos geográficos sobre o Brasil, interesses de Dom Manuel, o rei na época, pelos seus novos territórios da América, foi, ao que parece, mais do que ordem estratégica que econômica. Vamos lá, enunciado. Então, olha aí, por que essa visão estratégica? O que ela queria dizer? Questão A. Aliás, alternativa A. Apesar de terem sido encontrados imediatamente metais preciosos no território, os portugueses não tinham maior interesse neles. Está incorreta porque os metais preciosos vão ficar lá para o século XVIII, tá bom, gente? De imediato não houve esse encontro com os metais, como aconteceu com os espanhóis nas suas colônias. B. As comunidades indígenas do litoral sul da América eram hostis a qualquer contato com os portugueses. Essa aí vocês já sabem que é incorreta, porque vocês leram ali conosco e viram na aula de ontem que havia uma troca, o escambo, não é verdade? Então ali os tupis que estavam no litoral foram bastante receptivos com os colonizadores, tá bom? Alternativa C. A extensão do litoral e o clima tropical impediam o desenvolvimento de atividades econômicas. Gente, essa aí nem dá, né? O próprio Pero Vaz de Caminha, quando ele faz aquela carta, ele diz que aqui tudo que se planta vai nascer. Então, não era essa a intenção também. D. O interesse português estava voltado para o Oriente. Por quê? Porque Portugal tinha ali colônias na Índia, de onde eles tiravam grandes produtos para o seu comércio, ok? E o controle do litoral sul da América deveria garantir, fundamentalmente, o monopólio da navegação da Rota do Cabo. Então, olha aqui para a professora. Faça um mapa mental. Europa, Brasil, Cabo, eu atravesso para a Índia. Então, a nossa alternativa correta, mostre o gabarito para os nossos alunos, por favor. Alternativa D. O interesse português estava voltado para o Oriente, gente, tá bom? E aí o controle do litoral sul da América era propício para controlar a navegação da Rota do Cabo. Com o declínio do comércio lá no Oriente, então Portugal disse, agora nós vamos olhar para o Atlântico, onde nós temos ali a nossa colônia, aliás, nosso território, ainda não era colônia, né? O nosso território, aquele lá bonitão, cheio de umas árvores diferentes, uma gente diferente, um mar lindíssimo, então é para lá que nós vamos focar. Mas vejam bem, isso só aconteceu quando as colônias ali no Oriente começaram a entrar em declínio. Então o Brasil ficou ali como se fosse um estepe, né? Uma forma mais prática para a gente entender, para não dificultar tanto. Então ali ele ficou ali de stand-by, aguardando esse momento. Quando começa a declinar ali no Oriente, a gente vai olhar para nosso importante território na América, que já tem ali uma matéria-prima muito importante, que é o pau-brasil. Então, queridos, muito obrigada, tá? Os alunos que participaram, aí a Sofia, Tiffany, já viu o Guilherme aí, então aí a Paula também respondeu agora, Marcelo, é um prazer contribuir com a educação de vocês e nós vamos continuar agora com a 7ª e 8ª etapa, tá bom? Fiquem ligados e até a próxima!